Retornamos com mais uma edição especial na cobertura das eleições 2022. Agora são 11 horas e 1 minuto. E nossa equipe está nas ruas, acompanhando o pleito nesse dia 2 de outubro. E agora te atualizamos com mais informações. E a movimentação é intensa desde as primeiras horas na Escola de Educação Básica Maria Correia Saad, no Campo Duna. Por lá votam 5.789 eleitores em 15 sessões. Esse é o segundo maior colégio eleitoral de Garopaba e da Zona 73 e concentra maior parte dos eleitores da região sul do município. E em Bituba, na Escola Henrique Lage, maior colégio eleitoral, o eleitor encontrou a movimentação tranquila. Apesar das filas, o eleitor não encontra dificuldades de chegar das sessões de votação. Por lá votam 5.175 eleitores em 18 sessões. A expectativa dos mesários é que o movimento aumente ao longo das próximas horas. E a Justiça Eleitoral começa cedo os treinamentos com os mesários de Santa Catarina. Mais de 65 mil pessoas passaram por essa preparação para o dia de hoje. Com a aproximação do dia das eleições, o Tribunal Regional Eleitoral inicia o período de treinamento para os mesários. Durante 2 dias, os presidentes de sessão vão ter contato com as principais orientações e procedimentos que visam garantir o exercício tranquilo do voto em 2 de outubro. A gente tem uma parte inicial onde são repassados para eles o que? As novidades dessa eleição. Inicialmente eles têm um contato com a nova urna eletrônica, o que você tem de mudança em relação ao equipamento em si. Depois a gente conversa um pouquinho sobre o que mudou na dinâmica do procedimento em si e ao final a gente tem uma parte prática em que eles podem vivenciar aquelas situações em que eles estão ali sujeitos, né, a viver no dia da eleição. Neste ano, a atualização das urnas eletrônicas trouxe novidades. Tem um leitor biométrico mais célere, você tem uma tela de touchscreen no terminal do mesário, você vai ter ali a indicação para o mesário dos cargos em que o eleitor está votando, como forma de auxiliá-lo, para aquele eleitor que possivelmente pode ali ficar confuso, que venha dizer que está votando para um candidato, mas na verdade não está aparecendo a foto do outro. Então aquele mesário ele vai ter inclusive essa indicação no LED do equipamento para qual cargo o eleitor de fato está votando. Após 4 anos, a Justiça Eleitoral volta a realizar treinamentos de forma presencial. Em todo o estado, mais de 65 mil pessoas que possibilitam a realização das eleições serão capacitadas online e presencialmente. Chegamos a um momento muito importante que é o treinamento das pessoas que vão colaborar com a Justiça Eleitoral no dia da eleição. Normalmente são pessoas experientes, né, que já trabalharam em outras eleições, mas que sempre precisam de atualizações para receber as últimas informações da Justiça Eleitoral. Olha, para a eleição nós temos 25 mil e poucas atividades e todas elas estão em curso. Obviamente que não encerramos todas porque ainda temos um tempo até a eleição. Em relação à convocação dos mesários, ela está em curso. E também o treinamento, a capacitação que é feita em um dos nossos 99 juízos eleitorais. Então, ao todo, serão 67 mil catarinenses que serão habilitados para atuarem como mesário e essa atividade ainda tem um prazo para ser executada. A nova determinação do TSE, que proíbe que o eleitor leve o celular para a cabine de votação, também faz parte do treinamento. A principal recomendação é em função do sigilo do voto, né? Então, em todas as eleições sempre tivemos preocupação com o sigilo do voto. Como hoje o celular é de uso comum entre as pessoas e também o título do eleitor está no celular, então nós vamos ter uma organização para que esse celular fique depositado enquanto o eleitor vota e mantenha-se o sigilo da votação. E voltamos a falar sobre a movimentação dos colégios eleitorais da região. No Macacu, a movimentação dos eleitores começou cedo na escola Professor Ari Manuel dos Santos. Por lá, votam 1.391 eleitores em 4 sessões. Veja nas imagens muita fila.
Os eleitores dos bairros da região norte de Garopaba decidiram ir cedo mesmo para a votação. E a movimentação é equilibrada, já que a média é de 350 eleitores por sessão. E a Polícia Militar de Garopaba está preparada para o pleito eleitoral. Neste domingo, todos os policiais militares de Garopaba estão escalados para trabalharem. E os 9 colégios eleitorais devem ter a presença dos militares. Para que o dia 2 de outubro seja marcado apenas por um movimento democrático e pacífico, o comando da Polícia Militar de Garopaba pretende utilizar todo o efetivo para o primeiro turno das eleições 2022 no município. A intenção é agir de maneira preventiva. Todos os 9 colégios eleitorais devem ter a presença dos militares para manter a ordem durante o voto. Estamos chegando próximo da nossa eleição 2022, uma eleição que tem repercussão nacional, então qualquer passo dado pela segurança pública no município ela é extremamente relevante, uma vez que se algo der errado, mesmo sendo num município com o tamanho de Garopaba, pode repercutir em âmbito nacional. Ciente desse impacto, estamos colocando todos os policiais que temos em Garopaba de serviço, o que vai fazer com que consigamos ter policiais em todos os colégios eleitorais. Isso faz com que nos dê a tranquilidade suficiente para dizermos que estamos preparados para enfrentarmos ou ajudarmos a termos um pleito 2022 com muita segurança. Por a demanda ser nacional, nenhum militar de outro município será deslocado para Garopaba. Apesar das eleições deste ano estarem polarizadas em todo o país, a expectativa do Comando Militar de Garopaba é que as eleições ocorram de maneira tranquila. A população de Garopaba, em geral, tem características muito positivas. Uma população extremamente ordeira, cumpridora das leis e normas. Então, estamos primeiro confiando na população garopabense para que auxilie a Polícia Militar e os órgãos de segurança para que tenhamos um pleito bem tranquilo. Essa é a primeira característica, que temos uma cidade de uma população muito pacata e ordeira. A segunda é que a eleição a nível nacional, historicamente, ela tende a ser mais tranquila que uma eleição, por exemplo, de candidaturas municipais, né? Então, acreditamos sim que, apesar dessa polarização em nível nacional, teremos o respeito às regras e às normas eleitorais desse ano. E tenho certeza que qualquer situação pontual que possa existir será solucionada da melhor forma possível. Este ano, os eleitores podem utilizar o aplicativo Pardal, desenvolvido pelo TSE, para fazerem denúncias de crimes eleitorais. Além disso, o cidadão pode acionar o 190 para entrar em contato com a Polícia Militar. Nós temos grupos comuns, juntamente de forma imediata com a Justiça Eleitoral. Qualquer situação que fuja da normalidade, a gente pode estar em contato direto com o juiz eleitoral, com o promotor de justiça responsável pela eleição no dia. Então, isso faz com que qualquer denúncia, seja feita por 190 ou por através de outros órgãos, seja resolvida em conjunto com todos os órgãos envolvidos na eleição aqui na cidade de Garopaba. O objetivo é manter os mesmos resultados dos anos anteriores. Estou na cidade há 4 anos, desde 2018. Participei de 2 pleitos durante esse período e os 2 pleitos, com raríssimas exceções, não houve nenhuma incidência de crime eleitoral e todos foram solucionados de maneira bem tranquila. E nós voltamos então com mais informações a respeito dessas eleições. E Garopaba e Imbituba concentram 60 mil eleitores. 774 votam em 179 sessões. A capital catarinense do surf tem os 2 maiores colégios eleitorais. A Zona 73 é composta por Garopaba e Imbituba e tem, somados, quase 61 mil eleitores aptos para votar, sendo pouco mais de 21 mil em Garopaba e mais de 39.400 em Imbituba, sendo que a maior parte desses eleitores são mulheres, representando 52% do eleitorado. São 24 colégios eleitorais nos 2 municípios, com um total de 179 sessões de votação.
Temos aqui 178 sessões efetivas e uma provisória. Pela primeira vez, nós teremos a votação na unidade prisional aqui de Imbituba, que é para os presos provisórios, e agentes de segurança que fazem o voto, a transferência temporária, para auxiliar no dia. Então, são 179 sessões, sendo 62 de Garopaba e 117 em Imbituba. O maior colégio eleitoral da Zona 73 é na Escola de Educação Básica José Rodrigues Lopes, no centro de Garopaba, com mais de 6.500 eleitores. Seguido pela Escola de Educação Básica Maria Correia Saad, localizada no Campo Duna, com quase 5.800 pessoas cadastradas. O terceiro maior colégio fica em Imbituba, na Escola de Educação Básica Henrique Lage, com aproximadamente 5.200 eleitores. Para trabalhar nessa região, quase 800 pessoas devem estar prestando serviços. Aqui em Imbituba e Garopaba nós temos 716 mesários, que são 4 mesários para cada sessão eleitoral. E além dos mesários, nós temos uma equipe que é convocada para auxiliar nos trabalhos, que é composta de auxiliares eleitorais que ficam no pátio, delegados de prédio, motoristas. E todos os convocados, em números, a gente tem ao redor de 800, além dos... Aliás, 716 mesários e cerca de 70 auxiliares no geral. Dá umas 800 pessoas convocadas aproximadamente. Esse ano nós tivemos maior procura de voluntários. Em outros anos a gente sempre teve muita dificuldade. Nessa, em razão das campanhas do TSE, nós, principalmente nessas últimas semanas, recebemos um número grande de voluntários. Porém, as sessões já estavam completas, então eles estão na reserva, caso sejam necessários, caso haja alguma substituição de última hora, alguma dispensa. E ainda não temos 100%. Um dia nós chegaremos lá, esperamos. Para este ano, diferente das eleições municipais de 2020, não terá nenhuma alteração nas sessões de votação. Nas eleições passadas, em razão da pandemia, houve uma carência muito grande de mesários e até para evitar sessões uma ao lado da outra, foram agregadas, 2 sessões em uma. Aí acabou havendo filas, todos sabemos isso no Brasil inteiro. Nessa sessão não haverá isso. Cada sessão vai corresponder à sua sala, sem juntar sessões. 179 urnas serão utilizadas. Todas elas já passaram por testes para certificar que estão aptas para o uso. Uma urna para cada sessão. São 179 urnas e mais 24 de contingência, caso haja algum problema com alguma delas, precise trocar. E 2 de lona que a gente espera não usar. Se ela não puder ser resolvida pela contingência, ela é passada para votação manual. Nunca houve caso aqui, desde a instalação da urna eletrônica, mas nós temos que estar preparados caso seja necessário. 26% dos eleitores de Garopaba têm entre 45 e 59 anos de idade. E quase 10.300 pessoas têm entre 45 e 70 anos de idade. Este número alto de idosos pode causar um pouco mais de demora em alguns momentos de votação. A nossa percepção é que nos locais mais tradicionais, como José Rodrigues Lopes, na Saad, principalmente essas primeiras sessões desses locais, há muitos idosos. É uma questão que não temos estatisticamente, mas constatamos isso. Inclusive, dá até mais filas nesses locais. Já nos bairros, o eleitorado é de gente mais jovem, até porque esses colégios maiores já estão cheios, só entra quem mora ali próximo e pessoas com mais idade também. E esse ano também nós percebemos uma procura grande de jovens, tanto pelas campanhas, que sempre há, mas também foi enfatizado nesse ano, talvez artistas que se empenharam também nessa questão, e basicamente isso. E sobre o eleitorado também, nossa percepção é que muitos são de fora, principalmente do Rio Grande do Sul. A gente vê muita transferência do eleitorado do Rio Grande do Sul que vem morar nessa bela cidade que é Garopaba, né? Para evitar filas, a recomendação nesses casos é ir cedo para os locais de votação. A recomendação de ir no primeiro horário da manhã costuma valer, costuma ter menos fila nesse começo de votação. E justificativas, se possível, façam em casa, que senão você vai ter que enfrentar uma fila para justificar, sendo que você pode fazer em casa ou pela internet em até 60 dias. Agora, a questão das filas é um problema inevitável, ainda mais com a biometria. Esse ano, quem fez biometria votará com a biometria. Então,
a gente vê principalmente nas pessoas idosas que a digital às vezes não pega bem. Então são necessárias 4 tentativas antes de habilitar sem a biometria. Se tentar 4 vezes e não conseguir votar, o mesário vai confirmar algum dado pessoal do eleitor, e o eleitor fornecendo será habilitado. Isso gera algum tempo. Então, teremos fila. Infelizmente, sempre há. Mais de 58% dos eleitores de Garopaba não realizaram cadastramento de biometria, mas mesmo assim poderão votar. Outra regra diferente neste ano, apenas para a Zona 73, é a portaria que foi publicada nesta última sexta-feira, que proíbe veículos de estacionarem próximo dos locais de votação com adesivos ou bandeiras, com o intuito de estar fazendo campanha. Caso sejam flagrados, os carros podem ser guinchados. O chefe do cartório eleitoral explica. A legislação eleitoral impede qualquer divulgação de propaganda no dia da votação. E nos locais de votação, com mais razão ainda. Então, quem estacionar o veículo com adesivo, com propaganda, para ficar o dia inteiro lá, fazendo uma propaganda em frente ao local, isso caracteriza uma propaganda e esses veículos serão guinchados. Existe uma portaria que determina o guinchamento imediato de veículo que esteja em frente aos locais de votação, que esteja, de acordo com a portaria, em um raio de até 50 metros da entrada do local. Então, eventualmente acontece, o pessoal chega bem cedinho, 5 horas da manhã, e deixa o carro lá. Isso caracteriza essa divulgação de propaganda e pode ensejar o guinchamento do veículo. E uma pequena correção, a Zona 73 tem 60.774 eleitores. E falando na Zona 73, a nossa repórter Clarissa Sé está em Imbituba e traz mais informações sobre o processo eleitoral por lá. Nós estamos aqui em Imbituba, no maior colégio eleitoral da região, a Escola de Educação Básica Henrique Lage. Aqui são 18 sessões de votação e mais de 5.000 eleitores são esperados para votar. A recomendação aqui, eu conversei com o fiscal de urna mais cedo, é que a população venha votar o quanto antes para evitar as famosas filas no final do dia. Então é isso, venha votar, não deixe para a última hora, tá bem? Pix TV nas eleições 2022. Obrigado, Clarissa. E logo após o fim da propaganda no rádio e na TV, nossa equipe foi às ruas saber se os eleitores já decidiram o voto e o que esperam dos futuros eleitos. A maioria dos entrevistados em Garopaba já sabem quem vai votar no domingo. Porém, o tom geral era de desesperança na classe política. Olha, do futuro não espero nada. Se não trabalhar, não tem futuro, meu amor. Não depende de política para viver. As pessoas dependem de política para viver, eu não dependo. Ou trabalha ou trabalha. Política é uma consequência. Nós todos somos políticos. Tu és política, eu sou política. E todo mundo é político. A expectativa é sempre a mesma, né? Esperar o ano todo para no final da eleição ele só faltar a rua. É sempre assim, né? Para ganhar voto, né? Infelizmente, como eu não acredito em Papai Noel, não ponho o sapatinho na janela. Também não espero dos políticos praticamente nada, porque o que eles têm mostrado é que eles estão muito limitados, né? Tem que caminhar com as minhas pernas, né? E ajudar os meus, né? Os que estão próximos de mim. É isso que eu tenho que fazer, essa é a minha política. Eu espero que eles pensem no povo, né? Não pensem só no lado deles, façam umas leis, né, que favoreçam, porque assim tá meio ruim. A gente perdeu a confiança e só tem 2 candidatos que podem ganhar, né? Os outros onde é que ficam? Né? Então não tem muita para onde correr. Não tenho nenhum candidato porque eles não têm valores. Que as pessoas, quando têm valores, têm uma moral para levantar a sociedade. E ninguém aumenta a liberdade, a sociedade, a vida pública. Aí quem é que um candidato vai ser eleito? Nunca. Mudança foi uma palavra citada diversas vezes pelos eleitores. Também foram citadas o fim da violência e a alta dos preços, especialmente do mercado, como melhorias para 2023. Espero tudo que está prometendo, né? Espero que ele faça. Fazendo metade está bom
do que ele está prometendo. Espero que melhore, né? Assim, é que eu não sou daqui, né? Então eu não sei como que os governantes daqui, o pessoal daqui, né? Então, pelo menos lá em São Paulo precisa mudar muito, assim. Então espero que melhore bastante. Aqui eu não sei como que tá, então... Que as coisas melhorem, porque do jeito que tá não dá mais para aguentar. E espero que essa violência também termine, que seja um fim de eleição e fim de violência, que a gente consiga retomar a nossa vida com mais paz e respeito. A expectativa é bacana, hein? Eu acho que vai ser uma eleição jogo a jogo, aí vai ser meio disputada, né? Espero que tire essa agonia do povo aí, em consideração a fome, a salário, é tudo caro, né? Você vai no mercado hoje não consegue comprar muita coisa, né? A gente espera que faça uma política social firme, né? Que ajude o povo e que abra bastante frente de trabalho para o país crescer mais, né? É isso que a gente espera, é isso que eu espero, pelo menos. Que seja um candidato honesto, que trabalhe mais pela saúde, que está precária para quem precisa do SUS, né? Pela educação, porque a educação leva a essas coisas também, né? E que não haja mais corrupção, porque seja o candidato que for, o que a gente não quer é que continue essa roubalheira que é. Cada um quer tirar uma vantagem e para a gente não está sendo legal. Estou com 76 anos, eu fiz agora dia 19 de setembro, então eu pretendo aqui, ó, eu estou pensando no futuro das minhas filhas e dos meus netos, não no meu. Eu não estou esperando nada, tomara que seja aquilo que Deus queira, não que eu queira. E essa edição especial fica por aqui. Lembrando que o nosso sinal está liberado em nosso site e você pode acompanhar tudo ao vivo. Acesse agora pixtv.com.br. Nossa equipe está atualizando as principais informações da corrida eleitoral. A seguir, você fica com a reprise do programa Natividade. E 1h30 por aí, mais ou menos, nós retornamos e teremos então mais uma edição aqui do Eleições 2022. Que acabe esse aumento abusivo no supermercado, né? Que isso aí que tá matando o pobre, né? É isso aí. Eu espero que eles cumpram o que eles estão prometendo nessas eleições. Para não roubar, né? Para não espalhar fake news, para ajudar os pessoais de LGBTQIA+, pessoal feminino, né? De comunidades. E é isso, eu espero que eles ajudem os pobres, que eles cumpram, que eles sejam presidentes, governadores, deputados que honrem. Melhorar com segurança e honestidade, né?